Carlo Ancelotti é exatamente o que Bruce Lee tentou nos avisar há mais de 50 anos. I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Vem cruzamento, Haaland! Gol da Noruega! É a força da seleção brasileira. Olha o Haaland, bateu! E agora? Acabou, né? 5 de julho de 2026. O Brasil cai para a Noruega 2-1 nas oitavas de final da Copa do Mundo e alcança o maior jejum de títulos mundiais da sua história. The second half. Ancelotti got his tactics wrong in the beginning. Por que esse cara tá ali de mascar goma de mascar? O problema é o técnico, o trabalho dele é muito ruim. Vou repetir, o trabalho é muito ruim. E aí, quando você tem um treinador que não teve entendimento de botar um time titular em nenhum jogo... Ele vinha fazendo um belíssimo trabalho, mas eu acho que ele falhou quando fez as últimas alterações. Em poucas horas, o veredito já estava dado. Um massacre contra Carlo Ancelotti. Reuters postou: Ancelotti deixa o Brasil atolado na areia movediça. No Brasil, comentaristas como Mauro César completou: Ancelotti enterrou a seleção e morreu abraçado com Neymar. Semanas antes da Copa, um jornalista já tinha perguntado a ele sobre isso. E Ancelotti respondeu: o Brasil tem várias identidades. Eu não quero uma identidade clara na equipe, porque a minha equipe tem que fazer muitas coisas. Para quem estava assistindo, aquilo soou como desculpa. Mas para entender por que não é desculpa, você precisa voltar para 1971 e conhecer melhor quem disse aquilo primeiro. Bruce Lee não era só um astro de cinema. Ele foi o criador do Jeet Kune Do, um estilo de luta que ele desenvolveu justamente rejeitando a ideia de escola fixa. Ele passou a vida estudando boxe, esgrima, Wing Chun e concluiu que qualquer sistema de combate que se apega demais às próprias regras quebra assim que encontra um adversário que não segue o roteiro esperado. Por isso ele defendia esvaziar a mente, ficar sem forma, sem limite, como água. A água colocada numa xícara vira a xícara, colocada numa garrafa vira a garrafa. Ela pode fluir ou pode destruir. A ideia central dele era radical para o mundo das artes marciais da época. A maestria mais alta não é dominar uma forma rígida e repeti-la sempre, é se libertar de qualquer forma fixa e se adaptar completamente ao adversário, ao momento, ao contexto. Agora volte para o futebol e para o início da carreira de um italiano que nunca leu uma linha sequer sobre Jeet Kune Do. Carlo Ancelotti jogou no Milan dos anos 80, sob o comando de Arrigo Sacchi, um dos treinadores mais revolucionários da história, vencendo a Copa dos Campeões como jogador. Quando virou treinador, muita gente esperava que ele replicasse o sistema do próprio mestre. Ele não fez isso. No Milan, como técnico, criou uma formação apelidada de Árvore de Natal, um 4-3-2-1 que praticamente ninguém mais usava, porque encaixava perfeitamente com o elenco que tinha na mão. Kaká, Pirlo, Seedorf. Mas antes de vencer com esse time, ele viveu a pior humilhação possível numa final de Champions League. Em 2005, em Istambul, o Milan dele fazia 3-0 no Liverpool no intervalo. Parecia decidido. No segundo tempo, o Liverpool virou o jogo, empatou em 6 minutos e venceu nos pênaltis. Foi chamado de o pior colapso tático da história do torneio. E Ancelotti carregou essa etiqueta por 2 anos. Em 2007, o Milan dele encontrou o mesmo Liverpool numa nova final. Dessa vez, venceu por 2-1, sem susto. A imprensa que zombou dele em 2005 teve que engolir a taça em 2007. Em 2010, no Chelsea, largou de vez a sofisticação italiana e jogou um futebol direto, físico, pragmático, o suficiente para vencer a Premier League e a Copa da Inglaterra no mesmo ano, com o time marcando 103 gols na temporada, recorde da competição até então. No Real Madrid, em 2014, ele encerrou 12 anos de jejum europeu do clube na chamada 10ª, com Sérgio Ramos empatando o jogo aos 93 minutos contra o Atlético de Madrid, de cabeça, forçando a prorrogação que o Real venceria por 4-1. Anos depois, no Bayern de Munique, o único sistema alemão de posse estruturada não encaixou tão bem, e ele foi demitido no meio da temporada, em 2017. Foi o único tropeço real da carreira dele, e a régua científica adorou usar isso como prova de que ele tinha, enfim, se esgotado. Ele voltou ao Real Madrid em 2021 e a resposta a esse tropeço veio em forma de uma das campanhas de Champions League mais dramáticas já vistas.
eliminou o PSG, virando de 1-2 com um hat-trick de Benzema em 17 minutos, eliminou o Chelsea de virada, eliminou o Manchester City com 2 gols de Rodrigo nos acréscimos do jogo, forçando a prorrogação que terminaria com um pênalti decisivo de Benzema. Terminou aquela campanha inteira levantando a taça contra o Liverpool e ainda voltaria a vencer de novo em 2024 contra o Borussia Dortmund, chegando à 5ª Champions League da carreira, recorde absoluto que nenhum outro treinador da história do futebol alcançou. Ele não tem a genialidade tática de fulano, ele só está gerenciando um elenco recheado de estrelas. Esse time já ganharia sozinho. Depois de Istambul em 2005, disseram que ele tinha travado taticamente sob pressão. Depois do Bayern, em 2017, disseram que o modelo dele finalmente tinha se esgotado. Toda vez, ele voltou a vencer com um time e um sistema completamente diferentes do anterior. E, ainda assim, segue sendo o treinador com mais taças de Champions League da história do futebol. Isso não quer dizer que a eliminação de domingo não doeu, ou que não seja um resultado real. Foi, mas um torneio decidido nos detalhes contra uma seleção que jogou a partida da vida dela não apaga 30 anos de resultado em contextos completamente diferentes. A mesma abordagem que não furou a defesa da Noruega essa semana foi a que furou Anfield, Old Trafford e o próprio Santiago Bernabéu por 2 décadas. A régua que o futebol usa para medir genialidade tática exige uma marca registrada, um sistema com nome, uma doutrina defendida com unhas e dentes. Ancelotti nunca teve isso, porque na prática nunca precisou. A genialidade dele nunca esteve em impor uma forma, estava em nunca ter uma forma fixa para impor. Ele não tenta transformar cada elenco na mesma xícara. Ele descobre que formato de xícara aquele elenco já é e se derrama exatamente dentro dela. A Confederação Brasileira de Futebol renovou o contrato dele até 2030, antes mesmo dessa Copa começar. A história dele nesse projeto não terminou domingo. A tese continua sendo testada, não confirmada nem derrubada. Bruce Lee morreu aos 32 anos, sem nunca ver o próprio conceito virar linguagem comum fora das artes marciais. Décadas depois, a questão é, se o Ancelotti fosse brasileiro, ele já teria sido demitido depois dessa eliminação? Obrigado por assistir até aqui. Deixa nos comentários. Você acha que essa eliminação prova que a régua sempre esteve certa sobre ele? Ou que ela continua errada? Deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.